Olá a todos, estamos de volta para mais um programa da quarta temporada do Conexão Carreira e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a Jovem Advocacia. Hoje é um programa muito especial porque, obviamente, como eu sempre falo, eu não vou estar aqui sozinho. Eu vou estar falando com dois egressos da nossa instituição, do nosso curso de Direito da Uniarnaldo. Eu vou estar conversando com a Isabela Sabino e com o Cristiano Santos. Então, Isabela, Cristiano, bem-vindos aqui ao Conexão Carreira. Eu agradeço, a disponibilidade para a gente poder falar um pouco aqui sobre a Jovem Advocacia. Olá, eu agradeço muito pelo convite. Vai ser muito legal a nossa conversa aqui. Também tenho muito a agradecer e espero que seja aproveitoso o nosso bate-papo. Com certeza vai ser. Já está sendo só de estar recebendo vocês aqui novamente, na nossa instituição. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho, sobre a jovem, a gente está nomeando aqui como a Jovem Advocacia, vamos falar um pouquinho sobre o início da carreira, os nossos alunos, o pessoal que está aqui ainda graduando, acompanhando o nosso programa, eu tenho certeza que sempre surge aquelas dúvidas, Poxa, eu não sou de uma família, por exemplo, que tem escritório, que tem a tradição, às vezes, no direito, eu não vou sair daqui, eu não vou ter um escritório grande para poder trabalhar, eu vou ter que montar todo um escritório. Eu acho que é legal, até pelo que a gente já conversou aqui antes, os bastidores, vamos dizer assim, contar um pouquinho sobre como que foi esse início da carreira de vocês, assim que concluíram o grau na nossa instituição. Tá. Então, a gente começou juntos, né, Bela? Praticamente. Eu, particularmente, não falava durante a faculdade que não ia advogar. Eu fiz a OAB no 9º período falando, vou fazer esse trem aqui só para fazer, para ter, porque todo mundo falava que tinha que fazer, e não ia advogar. Eu estava trabalhando no tribunal, no último período eu já estava contratada, já não era mais estagiária, e esse daí me tirou para advogar. E aí começaram na advocacia, A gente começou. Quando você fala da jovem advocacia, eu não tenho ninguém na família. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que na família o primeiro advogado sou eu. Então eu também não venho de uma família onde já tinha outros advogados, onde eu herdei, talvez, por assim dizer, uma cartela de clientes, uma caderneta de clientes. Não houve nada disso. Eu A gente, também. a gente começou do nada. A gente saiu da faculdade, a gente passou no 9º período, a faculdade excelente, O apoio que professores. dava, Exato. a faculdade preparou a gente muito. E eu consigo confirmar isso porque no tribunal eu trabalhava e tinha contato com pessoas de outras faculdades, e o pessoal estava muito naquela jornada acadêmica mais de pesquisa e não focada na OAB, no advogado E na prática, e na prática. E lá no Arnaldo, completamente diferente. Eu me senti muito preparada para fazer a prova. E aí o Cristiano estava comentando, sobre esse início. Vocês não iniciaram num escritório especificamente. Como é que foi esse início, Como é que vocês começaram aí na advocacia? Na verdade, a gente não quis vincular nenhum escritório. A gente, de fato, resolveu a trabalhar na advocacia autônoma. Quando eu comecei, eu tinha um computador, que esse computador eu havia comprado ele à época da pandemia, Ainda na graduação. na graduação, exatamente para fazer a graduação, porque eu tinha um computador, ele estragou, eu comprei um outro computador para fazer as aulas online. E aí a OAB, quando eu fiz a inscrição, a OAB me deu ali um certificado digital, aproveitei do benefício, e eu comecei com esse computador, literalmente com esse computador e com o certificado digital que a OAB havia fornecido e com toda a bagagem teórica de conhecimento que a Faculdade Arnaldo, que os professores da Faculdade Arnaldo trouxe para a gente. E ali começou a nossa carreira, né? Sim, sim. E eu acho que uma coisa que é legal, eu acho que é o principal motivo para a gente não querer vincular o escritório desde o início, é que quando você está dentro do escritório é cômodo. Você não vai lidar com todas as etapas que um advogado, quando ele funda o seu escritório desde o início, lida, que é você está envolvido desde da captação do cliente até o momento que você vai dar ali a notícia para ele que ele ganhou o processo e ficou feliz. Então, a gente se envolve com o caso do cliente. Em escritórios, pelo pouco que eu já vi, ou é
por etapa, você está envolvido na petição inicial ou você está envolvido ali em alguma situação e pronto, você só cuida do prazo, da tarefa. Você não está na rotina do advogado. E, além do que o Cris falou de que o computador e o certificado digital é suficiente, questão de atendimento. Hoje em dia, com a evolução de tudo que vem ocorrido aí, os atendimentos são feitos online, os clientes que têm interesse em atendimento presencial, quando precisa, tem a sala da OAB, que a sala da OAB é grátis. É. Você faz o Na agendamento. faculdade também a gente tem o coworking, né, do direito. Da Janssen, ela oferta pra gente essa possibilidade. Em coworking, se precisar, então Exato. Então, assim, eu acho que eu participei do Congresso de Direito e Tecnologia da OAB, que teve o último, e o pessoal falou um negócio lá que é verdade. A gente está na melhor época para ser advogados, assim, não vincular o escritório, porque tudo está muito mais fácil na internet. Tem ferramentas que você consegue até mesmo buscar o cliente. Você entra em contato com o cliente, que no Jus Brasil tem aquele escritório online. Tem outras ferramentas onde as pessoas fazem a reclamação e você consegue ver a reclamação dela e pagar ali por um crédito para entrar em contato com o cliente. A gente recorreu a tudo isso aí no início. Porque hoje em dia, eu e o Cristiano não precisamos, até hoje, investir tanto em tráfego pago, porque os clientes chegaram de forma muito natural. O que eu acho que faz diferença? Você se posicionar como advogado em todo lugar que você vai. Se você está num ambiente ali, surgiu a oportunidade de falar que você advoga, fala. Não interessa da área, disso, daquilo, porque o pessoal vai achar que você sabe tudo, inclusive. E outra coisa, principalmente com relação a essa questão da área, uma coisa que eu sempre converso com a doutora Bela, não interessa qual é o tipo de demanda. Quando a gente saiu da faculdade, e graças a Deus a gente fez uma faculdade com uma turma muito boa, a turma excelente. Então a gente trouxe junto com a gente vários colegas que formaram à época, que hoje são parceiros. Chegou uma demanda que é previdenciário. Eu não entendo nada de previdenciário, mas eu tenho o doutor Gabriel, por exemplo, Gabriel Souza, que especializou ou seja, o networking, né, e aí a gente vai passando o cliente, ele chega lá na minha área, ele passa para a gente. Então a gente criou um ecossistema entre a gente. Uma rede de apoio. Exatamente. E acaba que ele manda cliente para a gente manda cliente para ele. E o interessante é que os clientes saem satisfeitos porque todos dedicam o máximo à causa do cliente e assim a gente vai seguindo e cada dia crescendo mais. É impressionante que eu já até conversei com ela, a gente precisa investir em marketing, mas a gente não tem como, a gente, vou investir em marketing. tá no boca a boca. E isso é E interessante, esse, eu acho que é o gosto. isso é o mais importante e a forma com que você trata o cliente. Cliente, quando ele chega, eu costumo dizer para a doutora Isabela que o cliente ele tem que chegar cliente e sair amigo. Então a gente trata ele com o maior carinho. De vez em quando a gente responde até no sábado, né, doutora Bela, as mensagens, como é que tá meu processo? A gente vai lá e dá uma olhada. Por quê? Porque a gente entende essa ansiedade da pessoa, a gente lida com o direito dele, com algum direito dele que foi, de fato, afetado por algum motivo, e ele tem ansiedade. Eu, assim, eu quis, né, trazer vocês dois aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar um pouco, né, sobre a Jovem Advocacia, porque eu acho exatamente muito interessante esse início, né, que vocês, diferente de muitos que tem toda essa preocupação em estruturar um escritório, né, a gente vê muito isso, né, eu estou ali no curso de Direito, principalmente nos períodos finais, a gente vê a preocupação de uns alunos e a ouvir vocês falando e contando, né, a forma como vocês estão estruturando a carreira de vocês, eu acho que é até um alento, né, para as pessoas que estão acompanhando, de falar assim, poxa, não, eu não preciso necessariamente estar vinculado ao escritório, não que, né, a gente esteja desmerecendo os escritórios que tem aí, que são grandes, não, de forma alguma, né, mas, eu não estruturei um escritório para mim próprio, que eu não tenho condição, mas vocês estão mostrando, né, pela forma que vocês foram construindo a carreira e estão construindo, que é possível, né, seguir aí na carreira da advocacia hoje, tendo ali, igual você disse, eu tinha ali um computador e através desse computador eu comecei ali, né, pegar umas causas, umas situações, no boca a boca eu comecei, né, a ter os clientes, se eu precisei de um atendimento presencial, eu tenho ali, né, as salas de coworking, ou seja,
tem saída, né, existe essa E saída aí outra, para acho que o Cristiano tá aqui ansioso querendo falar, um outro meio de captação de clientes que a nossa turma toda foi uma turma muito boa, mas eu lembro da turma de vocês, foram ex-alunos meus, depois são ex-alunos. Excelente professor, por isso a turma foi linda. E os professores que viram a nossa jornada, a gente tem clientes que foram indicados por professores, que hoje em dia o foco não é tanto advogar mais, então eles querem ganhar pela indicação do cliente, trabalha com a gente. Pega e manda o cliente pra gente e confia, porque viu o nosso curso, viu como que a gente era dedicado, viu como que a gente é responsável. Então a gente consegue captar clientes até assim, parceria com o professor, que A gente mesmo tem um professor, né, Bela? Eu não sei se pode dizer o nome dele, mas ele, doutor Julian Anderson, ele é algo, assim, além de um excelente professor, de uma pessoa fantástica, é uma pessoa que a gente trabalha, assim, muito com ele. Hoje mesmo ele já mandou algumas coisas para análise, para ver se a gente tinha interesse. Então, ele é uma pessoa fantástica. Com relação à questão do início, que nem você falou, eu já vi até um meme que a pessoa, quando está na faculdade, ela sonha ali um escritório todo estruturado, secretária. A gente não tinha nem papel timbrado, né? quando A gente não tinha papel timbrado. Vai nem era o Word, é no Docs mesmo, vai no Docs. Mas o serviço é excelente, o modéstia à direito do parte, né? O cliente. direito do cliente sempre sendo respeitado. como vocês estão falando nessa forma, né, de atender o cliente, de ter uma proximidade com o cliente, né, fez um diferencial, né, quanto a forma como vocês foram construindo, estão construindo a carreira de vocês, né. É importante, desculpa, né, Cristiano, tá te interrompendo, mas é importante vocês falarem essa questão do professor Julian Anderson, né, dessa indicação que, querendo ou não, é uma forma de parceria, Uhum. que se estabelece. Eu sempre falo com os alunos que muitas vezes na graduação o aluno ele se preocupa a construir a carreira a partir da colação de grau. Não é. E na verdade não, quando a partir do momento que você está no primeiro período, você já está construindo a sua carreira. Porque eu falo isso, eu como professor exatamente, quando a gente está ali no ensino médio, né, numa escola, você tem ali aluno, você tem professor. Quando você está na graduação, o que a gente tem ali é colegas de trabalho, né. Você tem um professor que está ali na sua frente, ele é seu colega de trabalho, futuro, mas é Mas seu colega de trabalho. Então eu sempre falo isso com os alunos, à medida que você está ali na graduação, a partir desde o primeiro período, você já está construindo a sua carreira, porque é exatamente isso que vocês acabaram de colocar, né, de professor que pega ali e indica, né, me indica e tudo mais. Eu falo por mim, né, eu falo por mim, às vezes também quando chega alguma situação, hoje eu não estou advogando, mas o pessoal vem até mim, principalmente dentro dessa área do direito público, e aí o pessoal fala: "Ah, Lucas, né, você é advogado?" "Não, mas eu posso indicar." E eu vou indicar, obviamente, né, quem os bons alunos, né, aquelas pessoas que eu via já desde a graduação, que tinha aquele envolvimento, que tinha toda aquela, que já entendiam a graduação como a construção da própria carreira, né. E vocês, o relato que vocês estão colocando é que vocês identificaram muito bem isso, né, na construção aí tanto da graduação e consequentemente após, né, a colação de grau. No meu caso e do Cris, que a gente convive muito, então eu posso falar, não foi nem proposital. A gente fez um bom curso, tinha uma relação boa com os professores, a nossa turma era muito invasiva com os professores, né, aproximava demais. Então a gente construiu essa relação boa sem pensar nisso e a consequência foi essa, de ter esse vínculo. Eu fui representante de turma, então eu tenho o número de todos os professores. E um detalhe, não só para parcerias, mas dúvida, quando a gente formou, tinha dúvida em algum caso, o WhatsApp do professor, foi professor para É sempre. importante quem está aqui acompanhando a gente, né, uma curiosidade com relação a essa nossa entrevista, né. A gente tem um projeto que também é vinculado ao núcleo de apoio ao egresso, que chama Egresso em Destaque. Tanto o Cristiano quanto a Isabela, eu havia convidado, né, para eles virem dar o depoimento dentro desse projeto, o Egresso em Destaque. Só que, à medida que eu fui conversando ali com eles, eu falei: "Não, isso dá para a gente conversar e falar sobre, né, o início da carreira, para além de um simples depoimento", né. Então, tem essa curiosidade aqui de bastidor, porque eu penso exatamente isso. A gente aqui no Conexão, a gente traz muitos profissionais, pessoas que já estão muito à frente, muito tempo trabalhando, né, mas eu acho que é legal ver, né, como que hoje as pessoas veem: "Nossa, hoje é tão difícil começar uma carreira, né, tem essa dificuldade." É difícil, Sim. mas
Mas tem como. Tem como, né, tem como, e você não precisa de grandes recursos para conseguir, né, é fazer um bom curso, ter ali a disposição para que efetivamente possa criar as boas conexões, as boas parcerias, né, o bom atendimento. Engraçado que eu fui, inclusive, convidado. Eu fui estagiário num escritório, né, aqui de Belo Horizonte, um bom escritório, e eu fui convidado para assumir, após a saída da coordenadora de uma das áreas, eu fui convidado para ir para lá para assumir. E aí, à época, eu estava com a Isabela, eu falei: "Não, Bela, eu não tenho esse interesse, por quê? Porque eu quero construir o meu próprio escritório, ainda que seja de tijolinho por tijolinho, sem um papel timbrado, sem aquela sala maravilhosa, mas com muita dedicação e esforço". E assim a gente foi fazendo. Isso foi lá no começo. Hoje pode-se dizer que a gente está bem tranquilo com relação a clientes. A gente tem cliente hoje em São Paulo, a gente tem cliente em Santos, a gente fez uma ação para um rapaz no Ceará, Na ali Bahia. na Bahia, Rio de Tá Janeiro. contando até que estava numa audiência, você saiu, né, a Isabela precisou sair para uma audiência, Era uma audiência de instrução, 5 testemunhas. Aí entrei, porque a audiência era boa pra gente, pra prática, pra tudo, né. Só que no mesmo horário, ela atrasou, na verdade, eram horários diferentes, tinha uma audiência em São Paulo. Lá em Santos, nossa, Em Santos. lá em Online. Aí eu tinha agendado com o cliente para atender, para fazer com ele, porque ele era um idoso, então ele precisaria da minha ajuda para entrar na audiência online. E aí eu e o Cristiano lá, falei: "Cris, vou falar para ele vir aqui", ele foi no fórum, eu sentei com ele lá no cantinho, a gente fez a audiência. e mas o mais importante disso é né, eu estava numa audiência, outra audiência lá em São Paulo, ou seja, Exatamente. E não, tem situações que a gente tem no mesmo dia 2, 3 audiências, todas online. Não tem mais essa dificuldade, sabe, física. você ir ali, digitar uma peça, grampear, levar no centro, até não existe esse traste aí. Ainda esse ano a gente teve experiência com o processo físico. Sim. Ainda existe um A gente precisou desarquivar o processo, foi um caso bem legal, não sei se pode contar? claro. Foi um caso que indicação do Julie Anderson, o cliente dele estava com uma dívida num cartório de protesto de 40 e tantos mil, e ele pediu pra gente investigar do que se tratava essa dívida, que o cliente dele não sabia. E aí a gente foi lá no tribunal, desarquivou o processo físico, pegou o caderninho lá, que hoje em dia vai ser muito difícil o pessoal ter contato com isso, mas pegou o livrinho do processo, passou página por página e entendeu que houve um erro de cálculo de custas. No final do processo, o valor inicial era 60 mil, eles, ao invés de colocar as custas finais R$ 300, colocaram 32.000. 32 mil, e ao longo dos anos isso foi virando uma dívida gigante. Aí a gente Processo físico ali. Físico. que a gente desarquivou, peticionou falando que tinha cálculo errado, o juiz, e inclusive já tinha virado dívida ativa. Então, o juiz cancelou a CNPDP e o cliente saiu de uma dívida que estava de 50 mil quase já para R$ 300. Mas a gente está comentando, né, sobre essa questão aí do processo físico, e você falando, né, que hoje da facilidade, principalmente toda a questão da tecnologia. Por falar em tecnologia e por facilidade, né, a Isabela tem, eu acho que o desenvolvimento aí de um aplicativo que eu acho que facilita muita coisa, né, Isabela? Facilita. Se você puder falar um pouquinho pra gente desse aplicativo. O nome do aplicativo é Veredicta. Eu estou desenvolvendo junto com meu esposo. Surgiu do quê? A gente passa a usar muita inteligência artificial hoje em dia, né? As ferramentas comuns, ChatGPT, Gemini, todo mundo pergunta. Só que são chats comuns, que não é uma ferramenta específica para advogado. Então, E para não tão segura quanto todas as informações. nem tão segura. Então, o que a gente pensou, né? O meu esposo vendo eu usar em casa de forma responsável, porque quando a gente utiliza, não é só pegar um documento, mandar lá e falar, pega a petição inicial e escreve, faça a contestação. Não é. Você precisa dar o contexto, você precisa dar a sua personalidade, você precisa mandar todo um histórico por trás do que vai ser gerado para ter um documento bom. Então, com isso, eu consegui esse resultado sozinha, com as ferramentas tradicionais, e a gente pensou em criar algo fácil para todo mundo usar, para facilitar o dia a dia. Então, o Veredicta, ele funciona como um assistente de escrita. O advogado preenche um formulário do tipo de documento que ele vai gerar, então, uma petição inicial ou uma contestação, uma impugnação.
ele seleciona lá o documento que ele quer gerar, preenche as informações que são necessárias, ou seja, o advogado ainda está por trás do documento, a fundamentação, o que é importante na petição, é ele quem vai dizer, não é a inteligência artificial, porque é muito errado dar esse poder para ela de ela domina o seu documento, né? Não, você domina o documento, ela escreve para você economizar tempo com a escrita. Então, petição que você demoraria 2 horas é gerada em 1 minuto. E o melhor, não corre o risco de tomar uma multa por vir uma ementa ali de um tribunal que nunca Não teve um desembargador ali com aquele nome, não existe essa É um possibilidade. aplicativo específico, né, da área específico, mesmo. só para assessorar a escrita. E ele já está disponível? Como é que tá sendo desenvolvido? Já está disponível para assinatura. A gente está trabalhando com 2 planos para assinatura imediata, que é o júnior de 80 documentos e o sênior de 200. Escritórios podem entrar em contato para a gente fazer planos personalizados. É só digitar lá veredicta.com.br que consegue acessar tudo. A gente vou pedir, né, até pra gente colocar aqui quando, né, aí embaixo aqui o endereço, tudo direitinho, que aí facilmente as pessoas têm acesso. Se quiser aderir a esses planos aí, Sim, já sim. tá liberado. Inclusive com desconto. Se mandar pra gente lá no Instagram que assinou pelo Conexão Carreira, a gente Colocar aplica um desconto. Conexão Carreira aí, ó, o pessoal que tá acompanhando já consegue aí um desconto se colocar que assistiu aqui o Conexão Carreira, né? Com certeza, a gente dá sim, porque a ideia, né, o que a gente quer com o sistema é disponibilizar uma ferramenta segura para todo mundo usar de forma tranquila e facilitar o dia a dia ali, porque a gente falou aqui agora das loucuras que tem advogar, né? É muito dinâmico e a parte gostosa, mas que é puxada, é peticionar. Então a gente quer deixar isso divertido também, com um aplicativo mais Então o pessoal tá tranquilo. acompanhando, coloca lá, Conexão Carreira, que ainda já ganha um desconto, né? Isabela, Cristiano, vamos falar um pouquinho, né, vocês como egressos aqui da nossa instituição, acho que ao longo da nossa conversa vocês já falaram um pouco da formação, mas como é que foi ser aluno Uniarnaldo? Para mim é inexplicável, porque eu me envolvi muito na faculdade, eu fui representante de turma ali no finalzinho, desde a escola eu me envolvo muito, né. E, eu sou suspeita para falar, porque eu sempre fui próxima de todos os professores, sempre me dediquei muito a entender de fato a matéria que eu estava estudando, então eu considero que eu fiz um bom curso. O doutor Elias, o juiz que eu trabalhava, inclusive ele fala um negócio muito engraçado com a gente quando a gente estava lá no gabinete, que ele não entende por que o pessoal fazia cursinho preparatório para AB, porque a gente já fez um cursão. Então eu considero que eu fiz um cursão Não, de mesmo. direito, né? Pessoal da faculdade muito competente. Na época que eu estava lá, quem coordenava o curso era a Patrícia, extremamente preocupada, falava com os representantes de turma para falar com ela o que estava acontecendo para melhorar na faculdade. E eu tenho certeza que ainda continua com essa mesma qualidade, porque é inexplicável, Arnaldo. Então, para a doutora Isabela foi inexplicável, imagina para mim. Um motorista de ônibus, né? Eu era motorista de ônibus à época, e foi aonde eu tive. Motorista de ônibus e o melhor aluno da sala. Né, a gente- Cristiano Durante a sabia sua tudo. graduação você continuava atuando? Sim, sim. Eu fui lá, se eu não me engano, até o nome da menina que. Fernanda, não sei se ela ainda está lá, se tiver, eu agradeço imensamente, porque ela foi um divisor de águas, com certeza, para eu entrar na faculdade Arnaldo. E durante toda a minha faculdade eu fui motorista de ônibus, eu dormia meia-noite, né, porque a aula terminava 10h30, chegava em casa, dormia meia-noite, eu acordava 2h da manhã, porque o meu horário em regra era 3h10 da manhã, eu pegava serviço. Então, durante quase toda a graduação, eu dormi 2 horas, 2h30, e sempre tentando me dedicar ao máximo. E a faculdade Arnaldo foi maravilhosa, com professores excelentes. Eu não posso citar nome porque, sinceramente, são muitos professores Lá dentro. e assim, todos, assim, não, a competência é indiscutível. Para dar aula na faculdade Arnaldo, tem que ser competente, mas a questão humana das pessoas, sabe? Nossa, assim, eu
não é demagogia. O que a gente fala do coração, eu acredito que não é demagogia, mas se eu tivesse que indicar alguma faculdade no Brasil, seria a Faculdade Arnaldo, sem sombra de dúvidas. A Patrícia é um anjo, a Patrícia E ela continua lá e ela com a continua lá. ativação acadêmica da instituição. Mas, Cristiano, o que você comentou aí, né, que durante a sua graduação vocês trabalhavam, né, vocês já doavam ali como motorista e foi até o fim do curso. Sim, porque Eu eu lembro de uma coisa, Cris, só que você tá esquecendo, que uma vez você contou, não lembro em que contexto, que você virou pra mim e falou assim: "Ah, Bela, eu te perguntei alguma coisa", aí eu falei: "Não, Cris, como é que você sabe?" Ele: "Ah, é que às vezes eu fico lendo o livro quando eu paro o ônibus no sinal." isso eu não poderia falar, mas vou eu tive que trabalhar, porque eu sou casado, Letícia, 17 anos, casei com 20 anos, muito novo, né. Hoje tenho um filho, Gabriel, já tem 14 anos, um abraço para eles. É, mas de fato, eu trabalhava, eu dormia meia-noite até 2, 2 e pouquinho, acordava para ir trabalhar. E eu pegava, eu pegava os livros e abria e ia lendo os livros no meu intervalo. E no período que eu não estava, principalmente período de provas, eu ia dirigindo, colocava o livro no colo e ia. Não me multem, polícia. E Já aí foi. já por foi. uma é Não, por uma Mas foi engraçado. por uma boa causa. E aí uma vez eu fui abordado por um policial rodoviário federal, próximo do bairro Goiânia, e aí ele me parou, explicou: "Não, não faz isso não, eu te entendo", não me multou, mas Por que será, né? de Aí você fato, explicou, não, estou estudando para uma de prova de fato, administrativa aqui. não houve nenhum tipo de acidente, sempre tratei todos os passageiros de forma muito cortês e com segurança, mas de fato, foi um período em que eu não tinha mais outra opção. Ou eu realmente me dedicava, ou eu iria continuar sendo um motorista. Não que a profissão de motorista seja uma profissão ruim, não é. É uma profissão maravilhosa, os motoristas de Belo Horizonte aí, eu gosto, tenho muita amizade com todos praticamente. Né, Hum, você tinha um mas sonho eu na tinha área um do direito. sonho e esse sonho era desde de criança, era desde criança. Não tive a oportunidade de estudar tão cedo por diversos motivos, mas quando eu tive a oportunidade eu falei: "Não, Agarrou ela. eu não vou deixar essa oportunidade escapar". E graças a Deus aqui estou e muito feliz. E E eu aproveito, né, aí o gancho até para então direcionar uma pergunta para os 2 quanto ao momento atual. Hoje vocês estão realizados como egressos da nossa instituição? Muito. Eu sim, não sei. Nossa, assim, é inexplicável, é inexplicável. Em pouco tempo Em pouco tempo de graduado, a minha vida ela se transformou. Eu saí de 2 horas de sono para dormir hoje 7 horas, tranquilo. Pra E trabalhar de casa na para maioria dos trabalhar de dias. casa, na maioria dos dias, para ter, de certa forma, o respeito de pessoas que antes talvez não me respeitavam. E então eu estou muito realizado, mas não é o fim, é só o começo, ainda temos Exato. muito É pela isso que eu ia falar frente. também, perguntar aí para você se vocês têm planos profissionais. Nossa. A gente pensa muito alto mesmo. Às vezes eu me pego falando com o Cris até que a gente tem que pôr o pezinho no chão, porque se depender da gente, a gente quer ter filial de escritório, pra você ter noção. Então, a gente pensa muito alto, mas falando, né, a curto prazo, é ter um escritório com advogados contratados trabalhando pra gente, porque hoje é só parceria. Só que o que a gente fala que apesar de ter os parceiros é legal, mas a gente quer que o cliente venha para o escritório e fique dentro do escritório e se identifique com as pessoas exatamente da mesma forma que a gente atende. Porque eu e o Cristiano, a gente se envolve no caso dos clientes mesmo, a gente sente a dor do cliente. Hoje saiu um pagamento de uma cliente. Casos muito atípicos e casos atípicos aparecem, tá? Eu nunca pensei que eu ia ter que desarquivar um processo de divórcio para pedir que o ex-marido da mulher no divórcio passasse a pagar o acordo do divórcio para a filha, porque a mulher faleceu. É essa a atuação. E aí ela faleceu, ela parou de receber, as contas foram desativadas e o valor foi acumulando na conta da empresa, porque descontava direto na conta da empresa. E hoje, vindo para cá, eu consegui
mandar para ela o comprovante dos atrasados todos na conta dela e a felicidade dela, e eu fiquei feliz por ela. Então, assim, é muito legal, muito legal. Também acho, como diz a Isabela, a gente sonha muito alto, mas eu acho que, se não me falha a memória, o Jorge Paulo Lema fala que sonhar alto e sonhar baixo é o mesmo preço. Então a gente vai sonhando alto. Olha, e eu posso dizer uma coisa, vocês, né, como ex-alunos da nossa instituição, ex-aluno meus, né, aí, desde a graduação eu vi ali vocês sempre muito envolvidos, engajados, então eu tenho certeza que esses planos, eu acho que não são tão altos assim, para tudo que vocês têm de capacidade, né, pelo envolvimento, pelo conhecimento que vocês adquiriram, com certeza vocês vão alcançar, e depois vocês podem voltar aqui para poder falar, né, contar aí da abertura das filiais, os escritórios, né, é só o início, né, só o início de uma trajetória, que eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando, que está vendo aqui, já consegue concluir que é um início já exitoso, né, início exitoso de uma trajetória que vai ter muito mais êxito. E eu vou deixa aqui ainda que o Cristiano, que tem mais dom para isso, pode voltar aí, né, o bom filho a casa torna, como professor. Né, quem sabe no futuro, né, é uma opção, é isso, carreira tá aí também para isso. Eu, né, fui picado aí pela docência e tô até hoje, o problema é que uma vez que você entra em sala de aula, você não quer sair mais, né. É um sonho que, Fala muito disso mesmo. quem sabe um dia eu consiga voltar para a faculdade Arnaldo. Com certeza, né, as portas estão abertas aí para vocês. Pessoal, Cristiano, Isabela, querem deixar algum recado para o pessoal que está acompanhando, rede social, algum contato? Eu acho que eu quero deixar um recado de que, hoje em dia, o pessoal está muito ansioso. Então, o que eu quero dizer para todo mundo ter paciência e consistência, que eu acho que é isso que vai fazer chegar num caminho bacana, que vai alcançar coisas que desanimam, vão acontecer erros, a gente vai aprender com os erros para não cometer os mesmos erros, mas vai evoluir. Se persistir, vai chegar lá. No resultado. E o que eu gostaria de dizer para os jovens advogados é: não existe uma fórmula mágica de aquisição de cliente. Isso qualquer um que prometer isso é uma promessa que eles não vão conseguir cumprir. Porque o direito em si, a advocacia em si, ela é muito personalíssima. Então, o seu cliente, ele vai chegar através do que ele vê de você, da confiança que você passa para ele. Muitos dirão que não. Ah, não, como é que você faz um marketing jurídico, por exemplo, e o cliente chega? Tudo bem, mas aquele cliente que chega, se você deixar ele embora, automaticamente ele não volta mais. E a gente tem cliente que chegou e, por indicação, e trouxe mais 3, 4, 10 clientes. Entende? Cada cliente, exato. Traz um monte de coisa. O que a gente falou aqui, então, do boca a boca, né, do então, marketing de boca a boca. não desistam. Não precisa de muito para começar, precisa de conhecimento e coragem. E é isso, agradecer pelo convite e estou à disposição. Eu que agradeço, Isabela, Cristiano, novamente, né, agradeço por ter aceitado, né, contar um pouquinho aí da experiência de vocês. E, pessoal, continue acompanhando a gente aqui, acompanhe as redes, né, da Uni Arnaldo, porque outros programas tão interessantes quanto esse ainda virão. Muito obrigado e até a próxima.